Presente era, milênio ou eternidade? Passagens a respeito do milênio são encontradas ao longo de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Muitos deixam de reconhecer isso pelo fato de alguns dos autores não mencionarem explicitamente um reinado de 1000 anos do Messias. Isso não é problema, pois a especificidade dos 1000 anos de Apocalipse 20 é um produto da revelação progressiva. A natureza transitória do milênio é mais importante e é esse fato que tantas vezes foi mencionado pelos profetas. A vasta quantidade de passagens que descrevem o milênio pode ser identificada por meio de dedução. Isso significa que muitas promessas e profecias antecipam eventos ou realidades que só poderiam ter sentido no milênio. Por várias razões, não é correto compreender essas passagens como tendo seu cumprimento na era atual ou na eternidade. A seguir, apresentamos uma lista de uma pequena fração de passagens cujo cumprimento se dará no milênio. Muitas das mais proeminentes não são incluídas por terem sido abordadas nos capítulos anteriores, embora algumas sejam brevemente citadas novamente. Pedimos ao leitor que, ao considerar cada passagem, pergunte-se se ela se encaixa melhor na era atual, no milênio ou na eternidade. A pergunta é retórica, tendo sempre a mesma resposta. O objetivo desse exercício é apreciarmos o estudo indutivo das Escrituras, como a profecia tantas vezes exige. A Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, contêm narrativas poderosas que dizem muito a respeito do milênio. A primeira das duas principais passagens que examinaremos aqui é a bênção de Isaac a Jacó em Gênesis 27, do 27 ao 29. E ele se aproximou e o beijou. E seu pai, sentindo o cheiro das roupas, o abençoou e disse: "O cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus te dê do orvalho do céu e dos lugares férteis da terra, e fartura de trigo e de vinho novo. Sirvam-te povos e nações se curvem diante de ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se curvem diante de ti. Sejam malditos os que te amaldiçoarem, e benditos os que te abençoarem." Não se pode dizer que Jacó desfrutou de comida e vinho em abundância. De fato, uma grande fome forçou esse patriarca a se mudar para o Egito, simplesmente para que pudesse sobreviver. Gênesis 46 e capítulo 47. Povos e nações nunca vieram se curvar diante de Jacó e servi-lo. Pelo contrário, Jacó serviu a Labão por 20 anos. Gênesis 31, versículo 38. Mais tarde, ele se curvou diante de seu irmão Esaú 7 vezes. Gênesis 33, 3. Um ato de reverência normalmente reservado aos reis. Jacó morreu sem nunca ver o cumprimento de algum dos elementos da bênção que lhe era devida. É necessário que ele ressuscite para desfrutar da plenitude do seu direito de primogenitura. Embora saibamos que, em muitos aspectos, a bênção continuará sendo vigente na eternidade, a promessa de que as nações se curvarão diante de Jacó será cumprida somente quando Israel for colocado acima delas. Isaías 2, do 2 ao 4. De fato, a bênção de Jacó também se aplica à nação que foi formada a partir dele, na medida em que ela receber dádivas e honras dos povos. Ambas as aplicações da bênção à pessoa de Jacó e à nação de Israel serão realizadas no milênio. A seguir, vemos Deuteronômio 26, do 18 ao 19. Hoje, o Senhor te declarou que serás seu povo particular, como te disse, e que deverás guardar todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em honra, fama e glória sobre todas as nações que criou, e para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, conforme ele disse. Essa passagem conclui uma pequena sessão após a proclamação da lei da aliança ao povo
quando ele estava prestes a entrar na terra prometida. Deuteronômio 5, do 26 ao 15. Moisés os lembrou de seu juramento de seguir o Senhor e obedecer a seus mandamentos. Deuteronômio 26, do 16 ao 17. Israel não foi capaz de manter sua fidelidade e, portanto, o Senhor não tinha a obrigação de colocar Israel acima de todas as outras nações. No entanto, ele revela propósito evangelístico para a nação. Deuteronômio 28, Isaías 60, do 1 ao 3. O estado ideal de Israel não foi e não pode ser alcançado na presente era, pois ela se encerrará com toda a nação reconhecendo que Jesus é o Senhor e o Salvador, o que resultará em seu retorno. Mateus 23, versículo 39, Atos 3, do 19 ao 21, Romanos 11, do 25 ao 27. Quando Israel for exaltado, nações e povos irão a Jerusalém para fazer súplicas ao Senhor e aprender seus caminhos. Isaías 2, do 2 ao 4, Miqueias 4, do 1 ao 3, Zacarias 8, do 22 ao 23. Na eternidade, somente os que já estão inscritos no livro da vida do Cordeiro têm permissão de entrar. Apocalipse 21, 27. Salmos. Salmos 2, do 4 ao 6. Aquele que está assentado nos céus se ri, o Senhor zomba deles. Então ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor, dizendo: Eu mesmo construir o meu rei em Sião, meu santo monte. O Salmo 2 é um grande salmo que fala sobre a realeza e sobre o governo do rei messiânico. As nações estarão determinadas a se rebelarem contra Deus e seu ungido, num esforço para se libertarem. Versos 1 a 3. O Senhor zombará de seus esforços, pois o Messias estará reinando em Jerusalém. Ele terá recebido as nações como herança e as governará com um cetro de ferro. Versos 7 ao 9. Os governantes da terra são aconselhados a adorar o Senhor e prestar homenagens ao Filho para evitar sua ira. Versículos 10 ao 12. Jesus precisaria voltar para iniciar seu governo em Jerusalém, o que significa que a passagem não pode ser cumprida na era atual. Na eternidade não haverá quem se rebele contra o Senhor e seu Filho. Salmo 72, do 8 ao 11. Governe ele de mar a mar e desde o rio até as extremidades da terra. E inclinem-se diante dele os seus adversários e seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributo os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Seba ofereçam-lhe presentes. Todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Esta passagem reflete o desejo de Salomão por seu próprio governo, mas encontra seu cumprimento no Messias. A área do reinado do Messias se estenderá do Eufrates para todo o mundo. Em que momento todos esses reis da terra se prostraram diante do rei que descende de Davi? Nosso Senhor não recebeu a honra que merecia de seu próprio povo em sua primeira vinda, e muito menos de outras nações. Na eternidade, nenhum inimigo do Messias poderá se apresentar diante dele. Salmo 110, 2. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder e dominará sobre os seus inimigos. Novamente, o rei messiânico governará a partir de Jerusalém, e dali sua autoridade se estenderá. Salmo 110, versículo 2. O Senhor enviará de Sião o cetro do teu poder e dominarás sobre teus inimigos. Novamente, o rei messiânico governará a partir de Jerusalém e dali sua autoridade se estenderá. Isso não aconteceu na primeira vinda e, portanto, deve ocorrer na segunda. Uma vez que o reinado ocorre num mundo cheio de inimigos de Jesus, isso não pode se referir à eternidade. Isaías contém muito mais passagens a respeito do milênio do que qualquer outro livro das Escrituras, incluindo algumas das mais descritivas e abrangentes. Após a apresentação clássica do milênio, em Isaías 11, do 6 ao 9, vem a instrutiva passagem do capítulo 11, do 10 ao 12.
Naquele dia, a raiz de Jessé será como uma bandeira aos povos, para onde as nações recorrerão. O seu descanso será glorioso. Naquele dia, o Senhor estenderá de novo a mão para resgatar o remanescente do seu povo que for deixado na Assíria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinar, em Ramate e nas ilhas do mar. Levantará uma bandeira entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e reunirá os dispersos de Judá desde os 4 confins da terra. As nações buscarão a raiz de Jessé, o Messias, Isaías 11, verso 1, Apocalipse 5, 5 e 22, versículo 16. É o que vemos em Isaías 2, do 2 ao 4, que retrata as nações vindo a Jerusalém para aprender com o Senhor. Isso não pode começar até que Jesus volte. A segunda reunião do povo judeu de volta à terra prometida ocorrerá na segunda vinda. Mateus 24, do 30 ao 31, Isaías 27, do 12 ao 13. Além disso, a ideia do povo judeu vindo do litoral não se encaixa na eternidade, porque não haverá mais mar naquele tempo. Apocalipse 21, 1. Isaías 19, do 24 ao 25. Naquele dia, Israel será o terceiro, junto com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os tem abençoado, dizendo: Feliz seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Deus realmente se referiu ao Egito como meu povo. Esta é a expressão de intimidade que Deus costumava usar ao falar de Israel, descrevendo-o como sua propriedade dentre todas as nações da terra. Deuteronômio 7, do 6 ao 8, 14, versículo 22. Salmo 135, 4. Isaías 43, do 1 ao 3, Jeremias 31, do 1 ao 4, Ezequiel 36, 28, Joel 3, do 1 ao 2 e 11, verso 2. O Egito e a Assíria, que no passado foram inimigos de Israel, serão unidos a ele como uma só comunidade do povo de Deus. Isso é realmente incrível. Este novo relacionamento começa naquele dia, ou seja, no dia do Senhor, após o retorno do Messias. Zacarias 14, 4 e 9. Isso não pode começar na eternidade. Todos na nova terra farão parte do povo de Deus. O contraste criado pelas 3 nações sendo postas contra as outras é típico das narrativas sobre o milênio. Isaías 24, do 21 ao 23. Naquele dia o Senhor castigará os exércitos celestiais nas alturas e os seus reis na terra. Eles serão reunidos como presos numa cova e trancados numa prisão. Depois de muito tempo serão punidos. Então a lua ficará desconcertada e o sol envergonhado, pois o Senhor dos exércitos reinará no monte Sião e em Jerusalém, e manifestará a sua glória diante dos seus anciãos. Durante o dia do Senhor, ele separará as autoridades humanas e os anjos caídos do mundo para cessar sua influência sobre ele. O período de aprisionamento será de muitos dias, como uma punição final a seguir. Isso corresponde à descrição da prisão de Satanás durante o milênio, que terminará com ele o falso profeta, a besta e o nome de todos que não forem encontrados no livro da vida, sendo lançados no lago de fogo. Apocalipse 20. Na presente era, há inúmeros governantes iníquos e Satanás é livre para vagar como um leão que ruge, procurando pessoas para devorar. 1 Pedro 5, 8. Como o período de muitos dias é limitado e termina com um julgamento, dificilmente ele aconteceria na eternidade, quando todas as sentenças finais terão sido proferidas. Aqui, então, há uma referência clara a um período de transição que só pode indicar o milênio. Aqui, então, há uma referência clara a um período de transição que só pode indicar o milênio. Isaías 56, do 6 ao 7. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para cultuá-lo e amar o nome do Senhor, tornando-se assim seus servos, todos os que guardarem o sábado sem profaná-lo, e os que abraçarem a minha aliança, eu os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração.
Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Os gentios serão levados para a grande maioria. Os gentios serão levados para a grande montanha de Isaías 2, do 2 ao 4, em Jerusalém. Eles poderão adorar no templo e até oferecer sacrifícios. Isso nunca foi permitido em nenhum dos templos anteriores, nem o será no último templo desta era. Apocalipse 11, do 1 a 2. Na eternidade não há templo. Apocalipse 21, 22. A passagem resume o que acontecerá no templo que será construído sob a supervisão do Messias após seu retorno. Zacarias 6, do 12 ao 13, verso 15. Ezequiel 40 e até o 48. Ezequiel 40 ao capítulo 48. Isaías 60, verso 12. Eu vos destinarei a espada, e vos encurvareis todos à matança, porque não respondeste quando chamei, não ouviste quando falei, mas fizeste o que era mal aos meus olhos e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Isaías 60 descreve a glória futura de Israel e de Jerusalém. E muitos dos versículos sinalizam que isso será cumprido no milênio. O versículo 12 é o que melhor resume esta verdade. Nunca antes as nações enfrentam a destruição por não servirem a Jerusalém. Nunca antes as nações enfrentaram a destruição por não servirem a Jerusalém. Nem é razoável esperar isso antes que Jesus volte. Seria inconcebível que uma nação se opusesse às diretrizes de Deus na eternidade. Isaías 65, 20. Ali não haverá mais criança que viva poucos dias, nem velho que não complete seus anos. Porque morrer aos 100 anos será morrer jovem, mas o pecador será amaldiçoado aos 100 anos. Desde que Isaías recebeu essa revelação, alguma vez já ocorreu de um centenário ser considerado jovem? Moisés disse que o tempo da vida normal em seus dias era de 70 a 80 anos, Salmo 90, verso 10. Mesmo quando essa grande extensão da idade for normal, a morte permanecerá existindo, assim como o pecado que resulta nela. A passagem não descreve a era atual e não pode se encaixar na eternidade, onde não há morte. Apocalipse 21, 4. Daniel, capítulo 2, versículo 44 e 7, do 11 ao 12. Mas, durante o reinado desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. A soberania desse reino não passará a outro, mas ele destruirá e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Então, continuei olhando por causa das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo destruído. Ele foi entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais, o domínio lhes foi tirado, porém, não lhes foi permitido continuar com vida por um período de tempo. Repentinamente, o reino destruirá e subsistirá. Repentinamente, o reino destruirá e subsistirá os reinos. Repentinamente, o reino destruirá e substituirá os reinos do homem. Daniel 2, do 34 ao 35, 7, versículo 14 e versículo 27. O início do reino eterno de Deus é uma estação durante a qual os povos dos reinos dos homens podem continuar existindo. Esse período de transição acontece depois que Jesus retorna para estabelecer o reino de Deus, mas antes da eternidade, onde não haverá sequer vestígios do reino do homem. Apocalipse 21, versículo 3. Esse período de transição acontece depois que Jesus retorna para estabelecer o reino de Deus, mas antes da eternidade, onde não haverá sequer vestígios do reino do homem. Apocalipse 21, 3. Profetas menores. Sofonias 3, do 9 ao 20, é um resumo notável sobre o milênio, com foco nas bênçãos que alcançarão judeus e gentios. Versículos 9 ao 10.
Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam com o mesmo espírito. Os meus adoradores, isto é, a filha dos meus dispersos, trarão a minha oferta da além dos rios da Etiópia. A representação de nações se unindo para adorar ao Senhor e as peregrinações que serão feitas para lhe trazer ofertas encontram paralelo em várias outras narrativas sobre o milênio. Salmo 72, 10. O relato ocorre depois que o Senhor derrama sua indignação sobre os reinos da terra, Sofonias 3, 8. Um julgamento futuro. O Messias terá retornado e estará governando como rei de Israel em seu meio. Verso 15. Naquele momento, Jesus trará retribuição aos opressores de Israel. Verso 19. Um grupo que não estará presente na eternidade. Com exceção de Isaías, Zacarias foi o profeta que mais escreveu sobre a vinda do Messias. Muitas dessas profecias diziam respeito à segunda vinda e ao milênio. Zacarias 8, do 22 ao 23. Assim, muitos povos e poderosas nações virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que 10 homens de nações de todas as línguas pegarão na barra das roupas de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Jesus deve retornar antes que todos os povos e habitantes das nações poderosas possam ir a Jerusalém para buscar seu favor. Na eternidade, todos estarão com Deus e não precisarão da ajuda de outros para encontrá-lo. O desejo de seguir um judeu em seu caminho para ver o Messias indica uma dinâmica do milênio, o tempo em que Israel será colocado acima das nações que não conhecem o Senhor. Zacarias 14, do 8 ao 9. Naquele dia, águas vivas fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar oriental e metade para o mar ocidental. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será único. Esta é uma passagem que dá detalhes adicionais sobre o movimento do rio que fluirá no templo do milênio. Zacarias 14, do 8 ao 9. Naquele dia, águas vivas fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar oriental e metade para o mar ocidental. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será único. Esta é uma passagem que dá detalhes adicionais sobre o movimento que o rio. Essa é uma passagem que dá detalhes adicionais sobre o movimento do rio, que fluirá do templo do milênio. Que fluirá no templo do milênio. Que fluirá do templo no milênio. Ezequiel 47, de 1 ao 12. Ao dizer que a água fluirá naquele dia, ele faz referência à segunda vinda do Messias, mencionada alguns versículos antes, Zacarias 14, 4. Também no dia de seu retorno, Jesus será rei sobre toda a terra, reinando como único rei. O mundo que será governado por ele e para onde ele voltará, será este que conhecemos e não o novo mundo da eternidade. Apocalipse 21, 1. Zacarias 14, do 16 ao 19. Então, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra o Senhor, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Então, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. E se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, a chuva não cairá sobre ela. Se os egípcios não subirem nem vierem, a chuva não cairá sobre eles. Mas a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos, cairá sobre eles. Esse será o castigo do Egito e de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Novamente, isso faz parte de uma narrativa que ocorre após a segunda vinda. Zacarias 14, 4.
Os povos da terra terão de viajar para Jerusalém para adorar o rei Messias e observar a festa dos tabernáculos. Se não o fizerem, serão punidos com a retenção de chuva em suas terras. Na presente era, Deus envia chuva tanto para justos quanto para injustos. Mateus 5,45. Não serão necessárias ameaças para convencer as pessoas a virem adorar a Deus na eternidade, pois todos o farão com alegria. Apocalipse 21, verso 3. Malaquias 3, de 2 ao 4. Malaquias 3, do 2 ao 4. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele aparecer? Pois ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e como prata, até que levem ao Senhor ofertas de justiça. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias do passado, como nos primeiros anos. A segunda vinda é o que justifica a representação de Jesus como fogo purificador. E a pergunta retórica: quem pode suportar? A passagem está de acordo com muitas outras que falam de sacrifícios oferecidos no templo no milênio. Isaías 56, do 6 ao 8, Jeremias 33, do 14 ao 18, Ezequiel 43, do 8 ao 27, Zacarias 14, do 20 ao 21. Não há morte na eternidade. Apocalipse 21, 4, incluindo a de animais. O Novo Testamento. A maioria das passagens do Novo Testamento que tratam sobre o milênio são aquelas que ensinam sobre o reino, o tempo em que Jesus voltará para reinar em seu trono. Mateus 25, do 31 ao 34. Uma das mais impressionantes é Mateus 8, verso 11. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Antes que alguém possa se sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas precisam ressuscitar no reino vindouro. Embora provavelmente continuará sendo possível ter a oportunidade de passar algum tempo com os patriarcas na eternidade, a figura dos gentios vindo de todo o mundo para visitá-los corresponde às passagens anteriormente consideradas que retratam o milênio, onde Israel é retratado como um testemunho às nações. Jesus provavelmente estava fazendo alusão ao banquete da coroação que ele preparará no início do milênio, como descrito em Isaías 25, do 6 ao 9, Isaías 65, do 13 ao 14 e Mateus 26, 29. Atos 15, do 16 ao 18. E por intermédio deles mandaram esta carta, os apóstolos e os irmãos presbíteros, aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Desde que soubemos que alguns dos nossos, os quais não enviamos, vos têm perturbado com palavras, confundindo-vos a mente, pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago utilizou os pontos 9, do 11 ao 12, aplicando-o à volta do Messias para reconstruir a tenda de Davi. Tiago utilizou os pontos 9, do 11 ao 12, aplicando-os à volta do Messias para reconstruir a tenda de Davi, que representa o domínio real de sua linhagem, conforme prometido na aliança davídica, segundo Samuel 7,13. O reinado de Jesus do trono de Davi começa num mundo onde há algumas pessoas que não o conhecem. O restante da passagem confirma que haverá um período milenar de transição, incluindo a necessidade de a humanidade buscar o Senhor, o que significa que seu cumprimento não se dará na eternidade. Apocalipse 21, 3, 1 Coríntios 15, do 23 ao 26. Cada um, porém, na sua vez. Cristo primeiro e depois os que lhe pertencem na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Porque é necessário que ele reine, até que ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte.
Paulo escreveu sobre um estágio do reino que começará após o retorno de Cristo. Terminará quando ele derrotar todos os seus inimigos, incluindo a morte. Isso significa que, mesmo depois que Jesus retornar para reinar, ainda haverá pecadores e a morte no mundo. Como os profetas previram, Isaías 65, 20. Quando o reino de Deus for entregue ao Pai, ele estará livre do pecado e da morte, o que identificará como a eternidade. Apocalipse 21, versículos 4 e 8. Esse é um resumo básico dos eventos futuros que apoia a leitura literal de Apocalipse 20. Apocalipse 20, do 4 ao 6. Então, vi alguns tronos e foi dado o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa e nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Para os fins desse exercício, considere apenas esse ponto de Apocalipse 20. Há 2 ressurreições em massa distintas ao início e ao término da era de 1000 anos. Mesmo que os 1000 anos sejam apenas para identificar um longo período, quando é que isso deve acontecer? Uma vez que ambas as ressurreições ocorrem junto com ou após a vinda de Cristo, o período entre eles indicaria, por definição, uma era de transição. Simplesmente não há como ler esta passagem e negar o milênio se as palavras forem lidas como tendo qualquer significado real. Destino milenar. Mesmo após uma breve consideração sobre alguns versículos, é difícil escapar da expectativa presente em toda a Escritura a respeito do milênio. Não é de surpreender que as profecias referentes à era messiânica estejam centradas no cumprimento das promessas das alianças incondicionais de Israel. Tudo o que Deus pretendia para Israel acontecerá quando ele for exaltado sobre todas as outras nações. A razão para isso não é que Israel seja inerentemente superior aos outros povos, mas porque Deus cumpre sua palavra. Todas as coisas gloriosas a respeito de Israel no reino vindouro refletirão sua fonte, Jesus, o Messias, Rei e Senhor. Uma vez que examinamos todas as passagens, torna-se óbvio demais que será necessário que o Messias reine pessoalmente para que o reino em Israel funcione como Deus deseja. Torna-se óbvio demais que será necessário que o Messias reine pessoalmente, para que o reino em Israel funcione como Deus desejava. Se o reino se manifestasse somente num mundo onde não houvesse incrédulos, Israel nunca poderia cumprir seu destino de ser uma luz para as nações, mostrando a elas o caminho até o Senhor. Esse é o fim do livro. Agradeço a quem ouviu até aqui, pedindo desculpa pelos erros ortográficos. Essa leitura que eu fiz foi uma leitura digital e a tradução para o português teve alguns erros e eu tive que, ao longo da leitura, ir consertando. Mas, para a honra e glória do Senhor, consegui fazer essa leitura e agradeço. Que Deus continue nos abençoando.